Agora a gente vai falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre o projeto de lei, né, 191, que pretende liberar aí o cultivo de transgênicos em terras indígenas. Bom, é mais um ataque aí contra os povos indígenas no Brasil, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu já vi duas falas agora aí na própria rádio, gente dizendo que o governo é inoperante, o governo é fraco. Não, ele pode ser impopular, mas eles têm uma A pauta, ca- têm uma agenda e estão cumprindo, né? Infelizmente, eu diria, né? E especialmente porque, não, como disse há pouco outro colega, que não cumpre a Constituição, na política externa, e também porque afronta aí direitos fundamentais, no caso das terras indígenas, né? Ele muda sutilmente a redação de um outro artigo, a Lei 11.460, e simplesmente suprime a palavra terras indígenas, né? Na proibição de cultivo de organismo transgênico. Ou seja, aquilo que não está na lei, pode, né? Então, de certa forma, ele, sem nenhum pudor, né, tira a possibilidade, né, de impedir o cultivo de transgênico em terra indígena. Por que que é fundamental proibir o cultivo de transgênico em terra indígena, Maria Lu? Porque nós sabemos que os povos originários, né, os povos tradicionais, os indígenas, eles têm, cada nação indígena, eles têm aí um modo de operar com esse estoque que a natureza oferece, que é absolutamente singular, importantíssimo, e que pode se tornar, em caso de qualquer tipo de catástrofe ambiental, que não é nada impossível de ocorrer, uma nova fonte de alimento para todos nós, seres humanos, né? Porque eles têm lá formas de produção de alimento no volume razoável que atende às suas demandas, e que pode, com mais conhecimento associado, apresentar alternativas à produção de alimento, por exemplo, para a espécie humana em geral. Então, nós estamos falando de segurança alimentar, né? Não é simplesmente facultar o indígena a produzir o transgênico. Não, na verdade, manter áreas sem transgênico é manter a possibilidade que nós tenhamos aí no futuro, em caso de necessidade, áreas livres desse tipo de tecnologia e que podem, aí sim, a partir dali, produzir alternativas de cultivo para a reprodução da vida, alternativas de produção de alimento. Então, é de fato muito preocupante esse tipo de ação, que pode ter consequências para muito além, inclusive, dos limites territoriais brasileiros, né? Nós sabemos que o que o Brasil tem de muito importante é essa combinação da biodiversidade associada à sociodiversidade, né? Esse conhecimento que os povos tradicionais, povos originários, povos indígenas possuem na manipulação das espécies é algo muito importante e pode ser ameaçado se nós tivermos a padronização dos padrões de cultivo por meio da introdução dos transgênicos. Exato. E eles utilizam, né, os indígenas utilizam as sementes crioulas, né, quer dizer, aquelas sementes puras que não tem nada, né, de transgênico, e isso é muito importante. Pode afetar também essa questão, né, Wagner? Sem dúvida, Mário, nós sabemos que a grande parte do alimento que nós comemos, né, arroz, feijão, etc., as hortaliças, né, elas não são produzidas em larga escala por meio de tecnologias, ainda que o feijão de alguma medida já tenha transgênico, né, mas em grande parte isso ainda não usado a transgenia, né? A transgenia está focada basicamente em cultivos como soja, principalmente, e também cana. Então, na verdade, nós não precisamos da transgenia para alimentação. Esse é outro mito que tem que ser dito também, né? A soja tem sido usada em larga escala para a produção de ração animal, que depois vai ser usada para alimentação de animais, sejam domésticos, sejam animais para depois se tornar proteína humana, enfim, gado. E quando muito a margarina que acabou entrando e o óleo de soja na nossa dieta, né? Especialmente no Brasil, mas em geral a grande massa de produção de alimento ela vem sim de práticas tradicionais, práticas agrícolas que não necessitam desse tipo de tecnologia. Então, esse é outro mito também, né? Todo mundo, muita gente diz, fala, se não tiver o uso do transgênico, não vai conseguir produzir alimento para os 8 bilhões de habitantes, ou 9 bilhões, conforme a estatística que se projeta para o mundo. Veja, isso é um mito porque nós sabemos que grande parte da comida que se consome hoje, ela não necessita dos transgênicos. Nós temos, inclusive, conhecimento técnico hoje bastante importante, né, que faz com que a terra seja mais produtiva, com menos uso de água, e ela pode ser, inclusive, balanceada com nutrientes, inclusive a partir de rotação de culturas, combinando aí
aproveitamento de resíduos, de materiais, etc., lixo orgânico, inclusive. Então, é possível, sim, todas as práticas, por exemplo, que a gente assiste hoje, Marilu, nas áreas urbanas, né? A gente tem assistido aí um crescimento expressivo, e vários colegas da universidade já estão trabalhando também esse tema, acompanhando esse crescimento importante, de cultivo em áreas urbanas sem transgênico, né? Estamos vendo aí, então, o pessoal produzindo alimento nas suas próprias, nos vazios urbanos, né? E isso, de certa maneira, alivia a pressão sobre a agricultura lá no campo e também desmonta esse argumento que é necessário produzir alimentação a partir dos transgênicos. Perfeito, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. E aí, você curtiu o carnaval? Saiu em algum bloco, escola? Ou ficou só descansando, hein, Wagner? Eu fiquei descansando, mas no domingo eu fui dar uma olhada na cidade. Eu acho muito importante essa tomada do espaço público, especialmente pela juventude, né? Eu espero que eles continuem nas ruas, porque nós estamos aí diante de uma ameaça à democracia brasileira e é necessário estar na rua para além da festa, né? Na festa foi muito bonito, eu fiquei acompanhando assim a meninada toda fantasiada, toda animada, isso é muito bacana. Fico muito contente mesmo, é uma retomada do espaço público, mas é preciso também tomar o espaço público em termos da política, e o Brasil está exigindo isso nesse momento. Perfeito, tá certo, Wagner. Um grande abraço para você, hein? Boa semana. Você também, até mais. Até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.